internauta, este é o Super FC pelo Mundo. Na edição de hoje teremos Liga dos Campeões, Liga Europa, Supercopa da Espanha, uma rapidinha ali na Premier League num jogo isolado, além do começo do campeonato italiano. A meu lado, ele mesmo, novamente, de novo, menino Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, já vamos começando rápido e rasteiro na Liga dos Campeões da Europa. Já joga na tela aí, porque vamos rapidinho, né, Pazini? Vamos lá. Bate bola ali, vai na tela ali, começando com... Tivemos Shakhtar Karagandhi, Pazini, 2-0 com o Celtic. Shakhtar Karagandhi faz a melhor campanha da história de um time do Cazaquistão e funcionou o rito tradicional de sacrificar um carneiro antes do jogo. O Shakhtar conseguiu a vitória para cima do Celtic. Imagens desnecessárias do carneiro, Passos Ferreira tomando um sacode do Zenit 4-1. Resultado esperado, Shirokov marcou 3 gols, foi o destaque do jogo. Vitória Plzeň 3-1 em cima do Maribor. Outro resultado esperado, Vitória Pilsen é um time que vem participando muito da Champions League. Lyon perdendo em casa para o Real Sociedade 2-0. Real Sociedade provando que tem um bom time que manteve a base. Griezmann e Seferovic marcaram os gols, Xabi Alonso jogou muita bola. PSV e Milan empatando em 1-1. Empate justo, um jogo muito bom. Na volta o Milan é favorito, decide em casa e tem mais time que os holandeses. Áustria Viena ganhando fora de casa de 2-0 do Dinamo Zagreb. Um resultado surpreendente, o Dinamo tem mais camisa, atuava em casa, o Áustria Viena ganha, o resultado custou o cargo do técnico do Dinamo que foi demitido. Barcelona ganhando de 4-2 fora de casa. Barcelona comprovando toda a força que tem, vence e tá rumo aí à fase de grupos. Steaua Bucareste 1-1 com o Legia Varsóvia. O empate aí que deixa o Legia perto da vaga na próxima fase, decide em casa e tem mais time que o tradicional clube romeno. Quase acabando, Schalke 0-4, 1-1 com o PAOK. E o PAOK surpreendente, a grande zebra dessa fase. O Schalke tem muito mais time, mais investimento, estava em casa, mas acabou ficando só no empate. Agora, outra surpresa, Pazini, 3-0 do Arsenal contra o Fenerbahçe lá na Turquia. O Arsenal conseguindo um baita resultado, não era muito esperado também. O Fenerbahçe tem um bom time, atuava em casa, mas conseguiu a vitória o time inglês, com destaque para o Wilshere, que foi muito bem, e para o Ramsey. O Ramsey marcou um gol, deu a vitória ao time, e aí tem até aquela listinha um tanto triste do Ramsey, né? É impressionante como quando ele marca gol, uma celebridade morre, né? Na listinha do Ramsey aí, ele marcou gol quando ele marcou gol. Bin Laden, Steve Jobs, Whitney Houston e o Gaddafi, ditador da Líbia, morreram. Dessa vez o Sidney Bernstein, o produtor que levou Beatles e Rolling Stones para os Estados Unidos, morreu. Ramsey marca gol, alguma celebridade vai para outro lado. Essa me surpreendeu, não estava combinado isso. Então vamos fechando isso a Liga dos Campeões, partindo para a Liga Europa. Agora a gente vai só nos principais, né, Pazini? Liga Europa ainda no comecinho. Então, joga na tela aí, porque tivemos o Dinamo Tbilisi perdendo de 5-0 do Tottenham. Grande destaque para o Paulinho, que marcou um gol de cabeça ao brasileiro. O Soldado deixou a marca dele também. Swansea vencendo de 5-1 o Petrolur. Michu marcando um gol, dando 2 assistências, muito bem. Swansea e Tottenham praticamente na fase de grupos. E o Udinese sendo surpreendido por Slovan Liberec, guardem esse nome. O time da República Tcheca foi a grande surpresa dessa fase, venceu a Udinese lá em Udine, leva uma boa vantagem, pode tomar 2 gols da Udinese em seus domínios. Isso mesmo, como eu falei, rapidinho ali na Liga Europa, partindo para a Supercopa da Espanha, resultado na tela, porque tivemos empate entre Atlético de Madrid com o Barcelona 1-1 no campo do Atlético, né, Pazini? Exatamente, mais um brasileiro marcando gol nessa partida, o Neymar também de cabeça, como foi o Paulinho, e o destaque para o Davi Villa, enfrentando seu ex-clube no seu jogo já com o Atlético de Madrid, marcando gol também, marcou o gol do Atlético de Madrid. O Atlético que fez um jogo muito bom, marcou bem o Barcelona, criou boas oportunidades quando teve a bola e teve espaço também. O Ardan Turan, assim como o Davi Villa, fez uma boa partida, e a defesa do Atlético também, principalmente 2 brasileiros, o Miranda, zagueiro, e o Felipe Luiz, lateral esquerdo, que já defendeu a seleção brasileira em algumas oportunidades. O Barcelona não se saiu tão bem assim, criou poucas oportunidades ao longo da partida, apesar de ter 75% de posse de bola, e teve alguns problemas. O Fábregas mostrou que tem que ser titular, tanto é que o time sentiu falta dele no primeiro tempo, quando entrou no segundo o time deu uma melhorada. O Messi saindo no intervalo, o Fábregas inclusive entrou no lugar do Messi sentindo alguma lesão, e o Neymar, que é uma notícia boa, entrou muito bem no jogo. Mas foi uma partida ruim do Barcelona,
não atuou no nível que pode atuar, no nível que a gente está acostumado a ver, e é o favorito para conquistar o título. Decide em casa na quarta-feira que vem. Teve até um dado, se não me engano, no Marca, que eles colocaram, das últimas 25 partidas do Barcelona, o Messi atuou os 90 minutos em apenas uma. O Messi está sendo muito sacrificado, né? Exatamente isso. Desde aquele jogo que ele se lesionou na Champions League da última edição, que ele não se recuperou totalmente. Aí as férias dele comprometidas, né? O Messi, durante as férias, só teve uma semana de férias mesmo. O resto do tempo inteiro ficou jogando amistoso. É isso mesmo. E agora, partindo uma rapidinha ali na Premier League, um joguinho isolado, né, Pazini? Resultado aí na tela, porque tivemos Chelsea 2-1 em cima do Aston Villa. Vitória tranquila mais ou menos, né, Pazini? Mais ou menos. Foi um jogo complicado ali para o Chelsea, o Aston Villa comprovando que tem uma boa equipe, tem condições de fazer uma campanha melhor do que na última temporada, e com destaque para o Benteke. Marcou um gol, tem 3 gols em 2 rodadas no campeonato inglês. O Chelsea que teve a volta do Mata ao time titular, formando um trio ofensivo com o Hazard e com o Oscar, o meia brasileiro. Kevin De Bruyne foi para o banco, mas foi um bom jogo do Chelsea que mereceu a vitória, o jogo que foi adiantado por conta da Supercopa da UEFA, que tem na semana que vem, entre Chelsea e Bayern de Munique, com o encontro aí já do José Mourinho e do Pep Guardiola, que rivalizaram em Real Madrid e Barcelona nos últimos anos. Exatamente. Depois dessa rapidinha na Premier League, nesse jogo isolado, teremos agora as prévias do Campeonato Italiano, que começa neste fim de semana. Não é isso mesmo, Pazini? Primeiro dá os seus destaques. Obviamente, Juventus, ampla favorita, né? A Juventus é a ampla favorita ao título da competição, corre aí em busca do tricampeonato. A Juventus que tem 29 conquistas, é a maior campeã da história do campeonato italiano. Se conquistar essa temporada também vai ser o primeiro time na Itália que vai colocar a terceira estrelinha ali acima do distintivo. Lá na Itália, quando o time conquista 10 vezes o campeonato italiano, é que ele tem o direito a colocar uma estrelinha. A equipe da Juventus, que tem um baita time, principalmente no meio-campo, com Pirlo, Marquinhos, Vidal e o Pogba também, que deve ser titular agora, com o Marquinhos contundido. E tem um time mais interessante do que nas últimas temporadas, porque tem um ataque mais forte. Veio o Tevez, veio também o Llorente, manteve ali Vucinic, Matri, Quagliarella, tem muitas opções para o campo ofensivo. A Juventus que é a grande favorita ao título do campeonato italiano. Pazini, e tem outro time que pode ameaçar ali o Juventus ou está isolado mesmo? Para mim, a Juventus está muito acima dos outros times, mas 2 equipes que podem ameaçar ali são a Fiorentina e o Napoli. A Fiorentina perdeu o Jovetic, que é muito bom jogador, mas tem o Rossi, que não vinha atuando por conta de uma lesão, e contratou 2 bons jogadores, o Joaquim, espanhol que estava no Málaga, e também trouxe o Rossi. E também trouxe o Gomes, atacante que estava no Bayern de Munique, baita centroavante, e além disso todos os outros bons nomes que já tinha a Fiorentina. Tem uma equipe muito boa para, no mínimo, brigar por Champions League. E o Napoli perdeu o Cavani, né? O Cavani, 63 milhões de euros foi para o PSG, mas o Napoli gastou 74 milhões de euros em contratações. O time não gastava tanto assim desde a época do Maradona, para ter noção de tanto tempo que fazia. E é uma equipe bem interessante, com mais opções no meio-campo, no ataque, na defesa. O time só perdeu mesmo com o De Sanctis, que foi para Roma, e aí o goleiro titular vai ser o Reina. Tem uma queda de qualidade aí, mas é um time mais forte do que nas últimas temporadas também. Algumas boas equipes, como o Milan, por exemplo, você não citou. Como que está a briga pelo resto da competição, pelo resto das vagas europeias, na verdade? A equipe do Milan tem um time interessante, mas não se reforçou muito, fica abaixo desses 3 para mim. Mas pela camisa, alguns bons jogadores, principalmente a dupla de ataque, Balotelli e El-Shaarawy, tem condições de brigar pela vaga na Champions League, pelo menos Liga Europa. A Lazio é outro time que entra nesse pacote aí do Milan, manteve um bom time, mas se reforçou pouco e também precisava de reforço. As 2 equipes que decepcionam aí são Roma e a Inter de Milão. A Inter de Milão não se reforçou muito para a temporada, só o Belfodil que veio para a vaga do Cassano, e por conta disso não dá para esperar muita coisa da equipe da Internazionale de Milão, que tem o Mazzarri agora como novo treinador. Do lado da Roma, até alguns reforços interessantes, o próprio De Sanctis no gol que a gente já comentou. Mas aposta muito em outros setores, né? Tem o Maicon, que é bom jogador, mas não atravessa um bom momento para a lateral direito, o Balzaretti para a esquerda. O meio-campo tem muitos bons jogadores, mas o time não engrenou na última temporada, e o grande problema é a defesa e o ataque, né? A contratação da Roma para o ataque é o Gervinho. E na defesa o time vai ter uma zaga formada pelo Leandro Castan e pelo Burdisso. Aí é demais, é bem complicado esperar algum grande papel da Roma na temporada. Roma e Inter são times que devem decepcionar na Itália. Roma, mais uma vez, com a defesa sensacional, né? Leandro Castan tá difícil. E se você quiser saber tudo sobre os resultados do campeonato italiano, obviamente,
continue conosco, né, Pazini? Isso mesmo. E como sempre, agradeço a participação de Gabriel Pazini. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Se você quiser saber sobre outros esportes, acesse o www.superfc.com.br. É isso mesmo, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.